Hello boys, hello girls que assistem o meu canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo beleza? Espero que com vocês também. No vídeo de hoje, gente, eu vou falar um pouquinho sobre um trauma psicológico que eu tenho desde o ano de 2018, que aconteceu quando eu estava indo para o meu trabalho no escritório de advocacia e simplesmente por volta de umas 11h30, eu lembro que eu entrava lá 1 hora, então eu já ia pro escritório, sair de casa 11h30, e aí eu caminhando, eu sempre tive muito cuidado de caminhar olhando pra frente, pro lado e pra trás. Mas nesse dia eu tava muito cansada e tal. Eu tinha chegado da faculdade, tinha passado em casa pra almoçar e peguei e tava muito cansada naquele dia. Aí eu tava caminhando por uma calçada perto do Exército Brasileiro aqui do Ceará, né? E aí do batalhão, né? Batalhão, 23º Batalhão do Exército. E aí, isso próximo do Pão de Açúcar, uma avenida bem movimentada, para quem conhece aqui o estado do Ceará, capital Fortaleza, logo ali na Avenida 13 de Maio, para chegar ali no Pão de Açúcar da Solon Pinheiro. Então, aí eu vinha, cheguei num certo ponto, eu escutei aquela pessoa quando falou assim: moça, passa a bolsa agora. Aí eu olhei assim e falei: moço, mas só tem documentos de trabalho. Não leva, por favor, aí. E ele não quis saber, gente. Ele puxou minha bolsa, de fato, ele puxou. No que ele puxou, eu revidei, eu puxei do outro lado. Coisa que eu sempre disse que eu jamais revidaria um assalto, que jamais. Aí eu lembro que no que eu puxei, um rapaz lá na frente gritou, falando pra ele soltar minha bolsa. Solta a bolsa da moça, solta a bolsa. Vagabundo, esculhambou lá, né? Aí, nisso, eu consegui, puxei a bolsa e saí correndo. Quando o rapaz lá na frente gritou, mandando ele soltar a bolsa, ele fez a meia volta na bicicleta e foi embora, né? Deu o retorno e foi embora. O que que aconteceu? Aí tudo bem, saí chorando, correndo, fiquei desesperada, assustada. E passou assim uns 10 minutinhos, aí o rapaz lá da praça, que tem uma praça, vende, é alguma coisa lá do tipo, e me deu água e tudo, tenta me acalmar. E aí eu fiquei com trauma. Depois desse episódio, eu não posso ver ninguém vindo de bicicleta. Eu não vou pra parada de ônibus, de fato, eu só ando de Uber, porque tudo bem que corremos um grande risco, porque a gente não sabe quem é o motorista, que pode te fazer qualquer mal e tal. Porém, o meu trauma foi de fato ficar em parada de ônibus ou passar por ruas que. Gente, foi algo assim inexplicável, porque essa rua que eu tava passando é muito movimentada. É perto do 23º Batalhão do nosso estado do Ceará. Então foi algo que eu fiquei assim, sem entender como é que pode chegar a tal ponto. E infelizmente esse trauma perdurou até hoje, eu não consigo. Aí eu lembro que quando eu cheguei na parada de ônibus, uma moça estava contando a história, falando: ai, a gente viu pelas câmeras da creche, porque ela é professora de crianças especiais numa creche. Eu sempre conversava com ela, ela disse: eu vi uma pessoa passando por um episódio de assalto, não sei se o rapaz levou, não sei, e tal e tal. Aí eu ouvi e falei: moça, era eu, aquela pessoa era eu. Você tem a imagem nas câmeras? E aí eu repassei para uns amigos meus, que são policiais. E aí foi aberto um BO para eles ficarem lá. Como é que poderia dizer? Vigiando a rua? Não, protegendo aquela área lá que estava inclusive acontecendo muitos assaltos. E aí eles ficaram lá por 2 semanas e depois não vi mais. Na terceira semana eles me falaram: não precisa se preocupar. Eles me mostraram a imagem, eu vi lá, eu correndo. Eu só não vou colocar aqui pra vocês, gente, porque eu não tenho mais essa imagem. Mas na imagem eu tava com a blusa social branca, uma calça social azul e aí puxando a bolsa na imagem que tem. Aí eles me mostraram a foto do rapaz e tudo. Tem certeza que era você aqui? Sim, e tal. Aí tudo bem. E depois disso, aí eles me falaram que esse mesmo rapaz foi pego ali pertinho, 2 ruas atrás da que eu tava, né, da que eu passei esse episódio. Tinha sido linchado
porque ele estava tentando assaltar também lá as pessoas. E, salvo engano, foi com uma senhora, né, de idade. E aí lincharam ele. Segundo esse policial me disse, né, o que ele me disse foi que ele foi parar na UTI, gente, de uma pisa que a população deu lá, porque ele tentou assaltar uma senhora de idade. Ele era um rapaz que ficava numa bicicleta. Aparentemente, ele não tinha jeito de um sujeito de mau caráter. Enfim, parecia ser um ser humano sofrido, como se fosse um pai de família, algo do tipo, mas não tinha traços de pessoas que de fato poderiam cometer tal situação. Aí, o que que acontece? Depois disso, eu não passava mais por essa rua, que era a rua da Solon Pinheiro, que dava um acesso mais movimentado. Eu comecei a caminhar por trás, salvo engano, é Barão de Aratanha, o nome da outra rua por trás. E algumas vezes, assim, como era mais movimentada, eu ainda tentei. Eu lembro que uma vez eu presenciei um outro rapaz assaltando uma moça numa Bros, o rapaz estava numa Bros, e assaltou uma moça, que uma semana antes, esse mesmo rapaz, com as mesmas características, possivelmente a mesma pessoa, teria assaltado uma amiga minha, que inclusive morava comigo. E aí pronto, daí pra cá eu fiquei de fato com trauma mesmo. Se eu ver um ser humano vindo a pé em qualquer rua, eu já fico com medo. Se vier de bike, que foi o caso desse cara que tentou me assaltar, eu fico com medo. Se vier de moto, eu fico com muito medo. Até carro, muitas vezes quando vi um carro e já matava a velocidade, eu já botava a mão na cabeça, já ficava gelada e já dizia, vou ser assaltada. Sim, o nosso estado do Ceará, infelizmente, existe um índice muito alto de assalto, de muita coisa ruim, gente. E por conta desse episódio, até hoje eu só ando de Uber. Infelizmente, não tem quem faça. Não é frescura, não é mimimi. Algumas amigas minhas falam assim, ah, mas tu é muito fresca. Ah, mas tu vai dar tanto pra tu ir de Uber daqui pra ali. Gente, inclusive, se for preciso, sim. Se for preciso, eu dou todo o meu salário pro Uber, pro um taxista ou pro 99 Pop. Simplesmente por conta desse trauma. Trauma não é brincadeira, é uma coisa muito séria. E é isso, o vídeo de hoje foi esse relato sobre... Até eu citei aqui no vídeo, acho que foi sobre tag dos pés, que foi a pedido de um inscrito meu que eu fiz, né? E eu até citei, salvo engano, sobre essa história de que eu só ando de Uber, eu acho que foi nele, não lembro. E aí, enfim, mas a situação foi essa. Não é frescura, não é mimimi, infelizmente eu vivo esse trauma. E eu queria muito melhorar isso. Eu lembro de situações, gente, que pra mim, pra parada de ônibus, onde tinha mais movimento, eu chamava um Uber só pra não passar na rua isolada. Porque normalmente a gente mora em locais que tem movimento muito de carro, mas não tem movimento de pessoas andando no estado de aqui na capital de Fortaleza, né? Capital Fortaleza. E aí, como são ruas que só tem trânsitos de carro, não tem pedestres de fato, eu chegava a chamar o Uber para me levar até um certo local para ali para me poder ir pro meu destino, porque às vezes era absurdamente caro e tal, mas foram muitas vezes mesmo e até hoje, se eu precisar ir comprar pão na padaria, eu não vou. Não vou porque infelizmente eu não vou chamar um Uber para ir comprar pão na padaria. E aí não tem como, não vou a pé, não tem quem faça. Então é isso, meu relato foi mais esse, sobre o porquê que eu citei em alguns vídeos, porquê que eu só andava de Uber. E, querendo ou não, é um tema bem interessante falar sobre como é aí na sua capital, na sua cidade, questão de assaltos, porque aqui no Ceará eles não perdoam. E eu tenho mais o medo, a agonia do momento, porque de fato eles tratam você como um ser humano ruim. Infelizmente, mas é isso. Ah, inclusive eu lembro que na época eu estava fazendo meu TCC, que ia ser Direitos Humanos, a área do meu TCC. E aí eu muito revoltada com a situação, eu mudei até o foco, a área do meu TCC. Eu coloquei para a finalidade da aplicação da pena para a ressocialização dos encarcerados. E aí um pouco depois eu acabei mudando pro
Estupro de vulneráveis e seus efeitos psicológicos causados nas vítimas, com ênfase no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, que esse artigo ele cita sobre estupros de vulneráveis, né? Então, eu posso trazer outros vídeos aqui falando sobre outros assuntos mais interessantes, caso vocês queiram. Deixa aqui comentário embaixo o tipo de vídeos. Será uma satisfação sempre. Um grande beijo e até o próximo.